Olá, jovem, seja bem-vindo ao nosso segundo vídeo sobre eternidade. Tema maravilhoso, emocionante, bem tocante, como nós já falamos ali no primeiro vídeo. Falei para você no primeiro vídeo daquela famosa perguntinha, né? Por quê? É a pergunta típica quando nós estamos num velório, pergunta que as pessoas fazem, a pergunta que eu fiz quando perdi entes queridos, a pergunta que talvez você já deve ter feito: por que essa pessoa tão maravilhosa partiu? Nosso tema é eternidade, e essa pergunta vem, aquela sensação de inconformidade, de não aceitar a morte. Márcio, por que não aceitamos a morte? Porque a eternidade pulsa dentro de nós. E o alvo desta semana é mostrar para você que observar a eternidade, compreender a eternidade, entender que você tem dentro de você uma semente de eternidade, vai fazer completa diferença na sua vida. Vamos ajustar a visão, tirar esse foco em coisas tão temporais, transitórias, passageiras e lembrar, fomos feitos para a eternidade. Eu convido você a abrir a palavra de Deus aí com muito carinho, Gênesis capítulo 5, versículo 3. Vou te lembrar alguns pontos engraçados, curiosos, marcantes, onde a Bíblia nos deixa com água na boca sobre a eternidade. Pega aí, Gênesis 5, capítulo 3. Gênesis 5, capítulo 3. Olha o que diz a palavra de Deus. Eu vou ler algumas passagens aqui, mas está tudo aí dentro do capítulo 5. Aos 130 anos, Adão teve um filho chamado Sete, que era semelhante a ele, à sua imagem. Depois do nascimento de Sete, Adão viveu mais 800 anos e teve outros filhos e filhas. Adão viveu 930 anos e morreu. Uau! Você já parou, jovem, para pensar um pouquinho? Às vezes nós lemos a Bíblia correndo e não percebemos coisas magníficas. Adão viveu 930 anos. São 9 séculos. É muita coisa, né? Imagina, Adão, ele ia ver tudo isso. 9 séculos. Se nós estamos assustados com a mudança que houve no mundo, desse século de 1900 para cá, imagina Adão, 900 anos. Teria nascido em 1100 para morrer em 2000. Mas não para aí. Aos 105 anos, Sete, depois do nascimento de Enos, Sete viveu mais 807 anos e teve outros filhos e filhas. Sete viveu 912 anos. É muito tempo. Isso não te incomoda, não? Ou você é daqueles que lê a Bíblia correndo e não fica assim curioso? Quantas vezes eu li a Bíblia e eu ficava assim, quando eu chegava aqui eu parava. Como é que Adão viveu 930? Sete viveu 912. A palavra de Deus diz que Enos viveu 905. Cainã viveu 910. Enoque, que Deus o levou, Enoque viveu 365 anos andando em comunhão com Deus, até que um dia desapareceu porque Deus o levou. Matusalém viveu 969 anos. Não te impressiona isso, não, jovem? Eternidade pura. Não é possível a gente ler esse começo do livro de Gênesis e passar rápido. Aí eu volto lá para o primeiro vídeo com você e eu deixei aqui uma perguntinha, Nós não fomos feitos para uma temporada. Uma temporada que, quando se dá na casa ali dos 80, 85, eu vejo muitos idosos falando assim: já estou satisfeito, estou fazendo hora extra, não aguento mais não, eu quero partir, estou enjoado dessa vida. Tudo bem, nosso corpo dá sinais, mas aqui dentro tem algo em nós que pulsa pela eternidade, eternidade. Jovem, não espere a velhice bem adiantada para entender que as coisas são transitórias, que a comida, que o prazer, que todas essas nossas conquistas são transitórias, que fomos feitos para algo muito maior, fomos feitos
para um relacionamento, né? Não era isso que Deus tinha lá no Gênesis com Adão? Um relacionamento onde o Senhor vinha visitar e falava com Adão, e assim seria pela eternidade. Adão ia manifestar o Éden em toda a terra. Na eternidade, nós vamos falar com Deus, ter um relacionamento com Deus. E aí é algo que me chama atenção, né? Quando nós passamos por aquelas crises, ou quando nós conhecemos alguns jovens que não se importam em ter um relacionamento com Deus. E aí eu te pergunto, vai fazer o que exatamente na eternidade? Na eternidade nós não vamos precisar conquistar esse monte de coisa que temos que fazer aqui. Fomos chamados para uma comunhão com Deus. Olha o que diz aqui, eu vou para o meu terceiro ponto, e tem uma passagem bíblica que me chama muita atenção, e quando eu comecei a preparar esse vídeo desta semana sobre a eternidade, algo que o Espírito Santo me falou, que é muito importante nós compreendermos, entendermos a eternidade, porque isso interfere na visão que nós temos de nós. Porque a eternidade fala do nosso Criador, a eternidade fala do nosso Deus, fala de um Deus grandioso, um Deus poderoso, um Deus de propósitos esplêndidos. E quando nós entendemos que há uma relação dele conosco, muda tudo. Porque olha como que o diabo trabalha. Nós somos analisados, somos treinados para nos analisar a partir da opinião dos outros, a partir da nossa conta financeira, a partir da nossa roupa, a partir do nosso corte de cabelo, do barulho que faz o motor do nosso carro. Somos treinados para aceitar uma opinião sobre nós a partir do nosso celular, do nosso smartphone. Somos treinados a tirar os olhos da eternidade. Porque quando você se liga na eternidade, quando você pensa na eternidade, quando você se lança à eternidade, você vai dar em um versículo. E esse versículo mexe profundamente com você. Mas antes de eu falar desse versículo, eu vou te lembrar uma passagem lá de Números 13:32. Mas qual é o perigo de eu tirar os olhos da eternidade? Olha o que diz Números 13:32. Infamaram a terra que tinham espiado, dizendo aos filhos de Israel: a terra pela qual passamos a espiá-la é terra que consome os seus moradores, e todo o povo que vimos nela são homens de grande estatura. Também vimos ali gigantes, filhos de Anak, descendentes dos gigantes, e éramos aos nossos olhos como gafanhotos, e assim também éramos aos seus olhos. Aquele povo de Deus, chamado, retirado do Egito, após ver grandes milagres, após serem liderados por Moisés, diante de Canaã, eles se viram como gafanhotos, porque eles tiraram os olhos, eles esqueceram tudo que os envolvia, eles esqueceram da eternidade. E assim, os gigantes os viam como gafanhotos, e o pior, eles se viam como gafanhotos. Esse é o perigo de ignorar a eternidade. De repente, jovem, você vai querer se medir através do seu celular, do seu carro, do ronco do motor do seu carro, dos seus tantos diplomas, da sua roupa, do corte de cabelo, do seu perfume, do seu relógio. Mas você não vai querer olhar para Deus e saber que é Ele que sabe quem você é. Ele que te criou para um propósito. E esse propósito é eterno. Uau, né? Olha o que diz a palavra de Deus, Gênesis 1:27. Eu confesso que eu já li esses versículos inúmeras vezes, eu acho esse versículo lindo, maravilhoso, mas quando eu estava preparando esse vídeo, pensando em você, jovem que está me assistindo aí, esse versículo se tornou muito vivo diante de mim. Assim Deus criou o homem em sua própria imagem, a imagem de Deus o criou. Outra versão, assim Deus criou o homem, a imagem de seu Criador. Deus fez o homem conforme
a semelhança dele. Essa sensação de eternidade que você tem, esse inconformismo com a morte, é porque você foi criado à imagem e semelhança de um Deus grandioso, poderosamente, um Deus eterno. Uau, hein? Tá ficando um bom vídeo dessa semana, né? Vamos orar para que o Espírito Santo continue falando conosco, nos despertando para essa verdade. Espírito Santo de Deus, tema maravilhoso, rico, é um presente. Eu sou o primeiro a ser abençoado. Eu sou imagem e semelhança de um Deus eterno, grandioso. Então eu não sou escravo de coisas transitórias. É isso que eu ministro na vida desse jovem que está me assistindo. Talvez ele está preso no pecado, na circunstância, com alguma dificuldade, alguma coisa momentânea, e ele está achando que isso define a sua vida. Mas eu estou vendo aqui na palavra que a nossa vida é definida pelo nosso Deus grandioso, eterno. Uau! Obrigado, Espírito Santo. Traz essa verdade no coração desse jovem que está me assistindo e não deixe ela ser roubada. É o que eu te peço, no nome de Jesus. Amém. Tá preparado aí para o terceiro vídeo? Vem coisa boa essa semana, hein? Mas nós vamos fazer um trato. Vai marcar o sininho, vai deixar um comentário. Tá sendo abençoado? Entre nos nossos canais, ore por nós, divulgue o nosso trabalho, tá bom? Que Deus te abençoe. Aguardo você amanhã, nosso terceiro vídeo. Vamos continuar falando desse tema maravilhoso, eternidade. Tchau.